Conforme votação segue explicação sobre taxa Selic. Ela influencia muito mais a nossa vida que podemos imaginar. Vamos tentar mostrar alguns detalhes a seguir. Se ficar alguma dúvida, não deixe de pesquisar sobre este assunto. Como falei anteriormente, ela influencia muito mais do que podemos imaginar. A taxa Selic no Brasil é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Ela serve como referência para diversos produtos financeiros, influenciando o custo do crédito, os investimentos e a economia como um todo. A taxa Selic é a principal ferramenta de política monetária do Banco Central para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica. Quando o Banco Central quer estimular a economia, reduz a taxa Selic, tornando o crédito mais barato e incentivando o consumo e os investimentos. Por outro lado, quando a inflação ameaça aumentar, o Banco Central pode elevar a taxa Selic, o que encarece o crédito, desestimula o consumo e ajuda a controlar os preços. Essa relação inversa entre inflação e taxa Selic é uma ferramenta importante no combate à inflação. Portanto, a taxa Selic tem um papel crucial na economia do Brasil e é monitorada de perto por investidores, instituições financeiras e o governo. Quando a taxa Selic está baixa, por exemplo 5%, isso faz com que o custo do dinheiro esteja barato. É vantajoso você financiar um carro ou uma casa. Quando a taxa de juros Selic está alta, fica muito mais caro financiar um carro ou uma casa. Mas aí está fácil. Vamos trabalhar com a Selic sempre baixa, aí todos nós podemos comprar tudo. Bingo! Infelizmente não é assim. Com muitas pessoas querendo consumir, os preços sobem, pois há um desequilíbrio na oferta e demanda. Um exemplo para deixar mais claro esse desequilíbrio. Você é um produtor de tilápia. Muitas pessoas querem comprar a sua tilápia, mas você não tem para todos. O Chico precisa da tilápia para servir no seu prato de peixe em seu restaurante. Se ele pagava R$ 20 no quilo, ele fica disposto a pagar R$ 30, pois não tem para todos. O prato de tilápia que ele vendia R$ 80 vai ter que passar para R$ 110 por conta do aumento no custo da tilápia. Eu só como tilápia no bar do Chico. Eu precisava trabalhar 3 horas para comer o prato. Como aumento, vou ter que trabalhar 4 horas ou aumentar o valor da minha hora de trabalho. Como minhas horas de trabalho estão ocupadas, vou aumentar o valor da minha hora. Esse efeito de aumento vai acontecer em todos. Sendo assim, a inflação é muito pior que qualquer ganho de compra de um bem. Ela come o poder de compra na veia. Os meus R$ 80 não consigo comer a tilápia, comprar 5 quilos de arroz. Agora só vou comprar 3 quilos e assim por diante. Ela afeta diretamente quem ganha menos. Quem ganha mais, não faz diferença pagar R$ 80 ou R$ 110. A taxa Selic é a taxa de juros utilizada em operações entre instituições financeiras e o governo. Ela funciona como a taxa de referência para o mercado financeiro brasileiro. Ela representa o custo do dinheiro no mercado interbancário e é fundamental para a formação das taxas de juros em diversos produtos financeiros, como empréstimos, financiamentos, títulos públicos e investimentos de renda fixa. Nos dias de hoje, o Brasil tem uma dívida de 72% do seu PIB. Esse valor é remunerado através de juros. Esses juros são a taxa Selic. Quanto mais alto a Selic, mais juros o Brasil paga, mais dinheiro tem que ser destinado a pagamento de juros ao invés de ir para a saúde, por exemplo. O propósito da taxa Selic é controlar a inflação e manter a estabilidade econômica do Brasil. Para isso, ela é utilizada para influenciar o comportamento dos agentes econômicos, como consumidores, empresas e investidores. Os principais objetivos da taxa Selic são: controlar a inflação. Quando a inflação está acima da meta estabelecida pelo governo, o Banco Central pode aumentar a taxa Selic para tornar o crédito mais caro e desestimular o consumo. Isso ajuda a conter a pressão inflacionária. Estimular o crescimento econômico. Quando a economia enfrenta desaceleração ou recessão, o Banco Central pode reduzir a taxa Selic para tornar o crédito mais acessível e estimular o consumo e os investimentos. A correlação entre inflação e taxa Selic é inversa, o que significa que quando a inflação sobe, o Banco Central tende a aumentar a taxa Selic para conter os preços. A relação é direta. Quando a taxa Selic sobe, o custo do crédito aumenta, o que desestimula o consumo e, por sua vez, ajuda a controlar a inflação.
Por outro lado, quando a inflação está sob controle e a economia precisa de estímulo, o Banco Central pode reduzir a taxa Selic, tornando o crédito mais barato e incentivando o consumo e os investimentos. O governo e a taxa Selic estão interligados porque o governo, por meio do Banco Central, utiliza a taxa Selic como uma ferramenta de política monetária para alcançar objetivos econômicos e controlar a inflação. Relembrando que a inflação é o pior que qualquer país pode ter. Afinal, quem sente mais os efeitos da inflação são os que ganham menos, como vimos anteriormente. O Banco Central é responsável por regular o sistema financeiro, garantir a estabilidade da moeda e executar a política monetária do país. O governo, por meio do Banco Central, determina a taxa Selic para equilibrar a economia. O Comitê de Política Monetária, ou Copom, é um órgão do Banco Central do Brasil encarregado de tomar decisões sobre a taxa Selic e a política monetária do país. O Copom é composto por diretores do Banco Central e se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic. As decisões do Copom têm um impacto significativo na economia brasileira, afetando o custo do crédito, os investimentos, a poupança e a inflação. Portanto, o Copom desempenha um papel crucial na condução da política monetária do Brasil. Decisões do Copom referem-se às resoluções tomadas pelo Comitê de Política Monetária em relação à taxa Selic. Durante suas reuniões periódicas, o Copom decide se a taxa Selic será mantida, aumentada ou reduzida. Essas decisões são baseadas em análises detalhadas da conjuntura econômica e dos objetivos de política monetária do Banco Central. O objetivo principal é controlar a inflação e manter a estabilidade econômica. Quando o Copom decide aumentar a taxa Selic, isso sinaliza uma postura mais restritiva para conter a inflação. Por outro lado, quando decide reduzir a taxa Selic, isso indica uma postura mais expansionista para estimular a economia. Essas decisões são fundamentais para a economia e têm um impacto direto nos mercados financeiros e na vida das pessoas. Mudanças na taxa Selic funcionam para influenciar o comportamento da economia. Quando a taxa Selic é aumentada, o custo do crédito aumenta, tornando empréstimos e financiamentos mais caros. Isso desestimula o consumo e os investimentos, o que pode ajudar a controlar a inflação. Por outro lado, quando a taxa Selic é reduzida, o custo do crédito diminui, incentivando o consumo e os investimentos, o que estimula o crescimento econômico. Portanto, mudanças na taxa Selic são uma ferramenta crucial para o Banco Central influenciar a atividade econômica e controlar a inflação. A taxa Selic impacta investimentos de diversas maneiras. Quando a taxa Selic é alta, os investimentos de renda fixa, como títulos públicos e CDBs, tendem a oferecer retornos mais atrativos. Se ganho mais dinheiro deixando no banco, não vou comprar equipamentos ou abrir uma nova fábrica. Porém, isso também significa que o custo do crédito é alto, o que pode reduzir o apetite por investimentos em ativos mais arriscados, como ações. Quando a taxa Selic é baixa, os investidores podem buscar opções mais rentáveis, incluindo investimentos de maior risco. Portanto, a taxa Selic influencia diretamente o retorno dos investimentos e o comportamento dos investidores. Empréstimos e a taxa Selic estão diretamente correlacionados. Quando a taxa Selic aumenta, as taxas de juros em empréstimos, financiamentos e cartões de crédito tendem a subir. Isso torna o crédito mais caro para os consumidores e as empresas, o que pode reduzir a demanda por empréstimos. Por outro lado, quando a taxa Selic é reduzida, as taxas de juros em empréstimos tendem a diminuir, tornando o crédito mais acessível e estimulando a tomada de empréstimos. Portanto, a taxa Selic tem um impacto direto no custo do crédito e na disponibilidade de empréstimos no mercado. A correlação entre poupança e taxa Selic é direta. A remuneração da poupança no Brasil é composta por uma taxa fixa mais a taxa referencial, TR, quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano. Isso significa que, quando a taxa Selic está alta, a poupança tende a oferecer um rendimento maior, tornando-a mais atrativa para os investidores. No entanto, quando a taxa Selic é reduzida, a rentabilidade da poupança também diminui, tornando-a menos atraente. A taxa Selic tem um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas. Quando a taxa Selic é aumentada, o custo do crédito fica mais alto, o que afeta o valor das prestações de empréstimos, financiamentos e cartões de crédito.
Além disso, a taxa Selic influencia o rendimento da poupança e de outros investimentos de renda fixa, afetando o retorno financeiro dos investidores. As decisões do Copom sobre a taxa Selic também podem impactar a inflação, que por sua vez afeta os preços dos produtos e serviços do dia a dia. Portanto, a taxa Selic desempenha um papel central na economia e na vida das pessoas.